Sejam bem-vindos a mais um episódio do Formalidades à Parte, podcast da 35ª subseção da OAB do Rio de Janeiro. Sou Rosana Silveira, advogada, integrante da comissão OAB Vai à Escola. E hoje temos o assunto cidadania digital, cyberbullying no ambiente escolar. Esse tema foi escolhido devido a inúmeras ocorrências relatadas pelas escolas de nossa região. Hoje temos dois convidados especiais, a Eduarda e o Pedro. A Eduarda tem 16 anos, é estudante, aluna do 2º ano do ensino médio da nossa rede pública de ensino. E o Pedro também tem 16 anos, estudante, aluno do 2º ano do ensino médio da rede pública, entretanto, cursou todo o seu ensino fundamental na rede particular, certo? Certo. E aí, me diz uma coisa, quanto tempo vocês levam online diariamente? Bom, eu acredito que eu utilize as telas por mais de 3 horas, E no você? mínimo. Acho que umas 3 ou 4 horas. Não, acho que mais, porque o meu telefone fica aberto em segundo plano, escutando música. Então, mais tempo. E você tem esse registro desse Não tempo? sei, não tenho certeza. E você? Bom, eu acho que eu tenho mais registros mais antigos, mas também mesmo motivo. Normalmente eu utilizo o celular para ouvir música, para conversar com os meus amigos, pesquisar alguma coisa, uma matéria sobre a escola e utilizar também as redes sociais. Ok. Sabe qual é o objetivo dessa nossa conversa? O objetivo é diferenciar brincadeiras de violência virtual e promover empatia na internet. Já ouviram dizer que a internet é um território sem leis? Já assim. Concordam com isso? Bom, eu diria que a internet não é um território sem leis, mas as pessoas que utilizam desse instrumento, desse meio, acham que não há nenhuma norma, nenhuma lei para controlar isso e acabam cometendo até crimes e não são punidos. Sabe o que significa cidadania? Sabe o Acho que Sim, que significa cidadania? Me sim. diz uma palavra que possa definir cidadania. Só uma. Sociedade, Perfeito. Já que falaram a mesma, mais uma. leis. Ótimo. direitos. Perfeito, isso aí. E cidadania digital? Bom, cidadania digital seria a aplicação desses direitos sociais, políticos e também civis no mundo virtual. E o que seria um exemplo de cidadania digital? O que nós não deveríamos fazer? Eu diria que Pensa você lá na internet. O que você não deve fazer? espalhar informações falsas, Hum, adulterar documentos, informações também, como teve aquele caso, né, da senhora que teve uma imagem editada por 2 adolescentes e a população da cidade em que ela habitava acreditava que ela fosse uma sequestradora e acabou sendo agredida em praça pública, isso foi um caso injustamente. que eu assisti em algum lugar. Então, Foi uma novela, não foi? sim, foi Lembrei, exibida numa lembrei, novela. lembrei. Foi gravíssimo aquilo. E me diz uma coisa, cyberbullying, já ouviram falar? Já. O que significa cyberbullying? É basicamente desrespeito das pessoas umas com as outras na internet. É uma violência repetitiva, né, no mundo virtual. Exatamente, essa é a palavra, violência e repetitiva. É gravíssimo, porque tá aí a diferença do bullying, né? O Uhum. bullying acontece como? O bullying acontece presencialmente, né, no ambiente escolar. E é bem mais fácil de conter, né? Porque são pessoas, estão ali
perto uma das outras. Mas quando é cyberbullying, quando é na internet, é muito mais difícil. Até porque, às vezes, como ele deu o exemplo de espalhar informações falsas, a gente não tem como saber a origem. É, Então, é muito mais difícil de conter. é verdade. Muitas das vezes as mensagens são anônimas. E além disso, qualquer lugar que haja algum instrumento de comunicação pode haver cyberbullying. Exatamente. Então é muito mais amplo. Você pode me trazer um exemplo de cyberbullying num ambiente escolar? Eu acho que é onde acontece muito é em grupos de WhatsApp da turma, né? Tem grupos de É, ódio. e teve até um tempo atrás, uns 2 ou 3 anos atrás, que estava muito em alta uma nas escolas, assim, que era um grupo, uma página, assim, uma conta no Instagram, por exemplo, que chamava Explana, que as pessoas. Explana, Sim, do verbo explanar? exatamente. Que as pessoas usavam, colocavam caixinhas de perguntas anônimas e ali elas falavam o que elas queriam, sejam verdades ou sejam coisas que elas queriam inventar na hora e as pessoas acreditavam. Difamando as E pessoas, né? sem o Exatamente. consentimento, assim, espalhando informações que às vezes eram Sim, assim mais íntimas sem o sim. consentimento da pessoa. E acho que é exatamente isso sobre o cyberbullying, porque por ser anônimo, principalmente, as pessoas não têm medo do que elas vão falar ou das consequências, né? É, Elas só falam o que querem e não pensam no que pode acontecer ou no que a pessoa pode sentir. até porque elas acham que não vão ser descobertas por estarem em E anonimato. geralmente não são, né? Geralmente não são. Exatamente. E me diz uma coisa, e a questão dos jogos online? Eu tenho ouvido falar muito de situações que ocorrem com jogos e os times são os alunos de uma mesma escola, às vezes de uma mesma turma, e aí diversas questões vêm acontecendo. Então, o que que acontece? Por que que acontece? Bom, muitas das vezes o motivo, né, dessas ofensas, né, do cyberbullying é porque alguém acabou tendo um desempenho pior no jogo e acaba recebendo mensagens ofensivas porque o companheiro de equipe fica muito estressado com aquilo. Porque a pessoa não jogou direito? Ou porque É, perdeu? acredito que seja pelos dois motivos. Entendi. E eu ouvi também falar sobre preconceito na hora de escolher um time. Nem acreditei nisso, gente. Sim, Isso é verdade? sim, tem muito preconceito e principalmente com as mulheres, porque Eu não normal, acreditei nisso. então, porque normalmente as pessoas relacionam essa questão de jogos, jogos online, esportes até, mais para os homens. Então, As meninas não podem jogar. na cabeça dessas pessoas não podem. Quando alguma delas começa a se impor e começa a fazer alguma dessas atividades, eles partem para cima com ofensas como é, vai, vai varrer a casa, vai lavar a louça, objetificando a mulher. Isso mesmo? Porque quando a gente fala disso nos jogos, né? A gente pensa em cyberbullying só como uma ofensa ou como um desempenho, como ele disse. Mas envolve muito mais coisas, porque, por exemplo, por é, muitos outros crimes, muitas outras coisas, ameaças, racismo, Isso é E verdade. nesse caso das machismo, mulheres foi o machismo. machismo. E muitas das vezes as pessoas, quando elas não estão ofendendo pelo gênero, elas estão só, vamos dizer, tratando bem uma mulher que está num jogo, né? Porque estão, como eu disse, né, objetificando, estão tratando só como quando tivesse interesse, assim, tratasse uma É, mulher bem só quando tivesse segundas intenções, sim. Isso exatamente. acontece muito. Isso acontece. Muito, mais do que você imagina. Tudo bem. Vamos pensar aqui numa situação. Imagina,
um aluno comete um erro justamente em um jogo online da escola. Os colegas tiram um print daquela tela, criam um meme e espalham nos grupos de WhatsApp. O aluno para de interagir naqueles grupos e começa a faltar às aulas. Quem são os envolvidos além do criador do meme? As pessoas que riram do meme, compartilharam. E acho que eles omitiram também, né? Acho que não Que falaram, se omitiram? Exatamente. que não repreenderam, né? As pessoas que fizeram. Porque se a pessoa que faz, que zomba do outro, não tivesse quem rir, acho que ela nem faria. Com certeza não faria. Exatamente. Porque ela só faz porque tem quem rir. Tem público, né? Tem. Exatamente. E a partir do momento que alguma pessoa vê alguém sofrendo de cyberbullying e não faz nada, não dá apoio, ou então não fala, cara, isso está errado, não se deve fazer isso, a pessoa logo está concordando com esse ato, porque não faz nada para resolver essa questão. Qual é o impacto psicológico na vítima quando a humilhação é virtual e não para nunca? Aquilo que a gente falou lá no comecinho, né? O cyberbullying, ele é extremamente grave por ser repetitivo. E qual é o impacto psicológico naquela vítima? Eu acho que além da questão de como seria o bullying, que ela se sentiria ofendida, eu acho que também ficaria repetitivo porque mas ficaria só na memória, sabe? Porque aquilo ficaria repetindo e tal. E às vezes até as piadas podem voltar, mas no meio digital é muito pior porque, por exemplo, já passou semanas de um meme, por exemplo, ofensivo. Daí, semanas depois, a poeira já baixou, todo mundo já esqueceu, e de repente alguém vai lá, pega aquilo de novo e coloca, e todo mundo Compartilha começa a lembrar, novamente, né? compartilha de novo, e todo mundo começa a lembrar de novo, começa a compartilhar, Sim. volta tudo de E aí novo. novos comentários É. ofensivos, E a novas pessoa, humilhações. e a pessoa se isola mais, começa a surgir problemas como ansiedade, por exemplo. Sim, muitos E relatos de adolescentes com problemas de saúde gravíssimos por sim, conta de cyberbullying. e até me lembrei do caso de um meme muito famoso há um tempo atrás, que foi de uma moça que ela falou, já acabou Jéssica, e isso viralizou na internet, compartilharam esse vídeo várias e várias vezes, e acabou que essa moça, né, que falou isso, se isolou porque ela tinha vergonha, ela não podia sair na rua, que as pessoas começavam a zombar dela por causa desse meme. Ela sofria E aí bullying por já causa fugiu disso. da internet, né? Porque É, provavelmente ela é reconhecida, né, na rua, e sim, aí ficou famosa, ficou popular, né, por é, causa de uma situação de tanta humilhação, né? Muito hum, triste isso. muito triste mesmo. Então, como o grupo, nesse caso que a gente falou, poderia ter agido para impedir que essa situação evoluísse? Bom, como a Eduarda comentou, eu acho que a questão das risadas, né? Evitar de dar risada, aconselhar a falar, cara, isso não é certo, acho bom você evitar, porque isso é crime. E também prestar apoio à vítima, né? Pra ela saber que não está sozinha. Tem a questão também de denunciar, né? De falar como a gente está falando da escola, falar com a direção da escola, com uma coordenadora, uma diretora, mas também pede muito isso da diretoria, né, da escola, esse apoio, porque não adianta o aluno ir lá denunciar e a escola não fazer nada, porque às vezes pode até piorar. Se ficarem sabendo que falou, pode piorar, porque vai saber que o aluno se sentiu ofendido, que a vítima se sentiu ofendida e pode zombar, mas ainda pode. Mais ainda, né? Exatamente. E às vezes até sai do âmbito virtual e passa a ser também um bullying, né? Uhum, Dentro da escola, de uma forma presencial, né? exatamente. Sim, Sim. Vamos imaginar que nesse caso
Você fosse a vítima de cyberbullying, o que você faria? Qual seria a sua ação? Bom, eu acho que o que eu faria de imediato seria bloquear a pessoa que me enviou essas mensagens, Denunciar, né? denunciar. Eu acho que eu ficaria refletindo um pouco o motivo da pessoa ter me enviado isso, pensar quem que pode ter sido, mas com o tempo eu ia me esquecer. E isso ia passar. E se você fosse a testemunha desse caso? Eu acho que o ideal seria, se fosse presencialmente, no caso de bullying, repreender a pessoa, falar com a pessoa. E mas se fosse na internet, acho que denunciar também, porque quem deve denunciar não é só a vítima, mas as pessoas que não concordam, né? É, Que devemos ser todos nós. que são testemunhas disso. E também prestar apoio à vítima, né? É. Com certeza. E vocês? Já sofreram cyberbullying? Sim, Hum. Quer falar? sim, posso falar. Bom, teve uma vez que eu ia jogar com os meus amigos de sala e eu perguntei: Oi, cara, tudo bem? Vamos jogar? E ele respondeu: Olha, Pedro, eu acho melhor não, porque o nosso time é muito mais acima do seu nível e e as pessoas são bem tóxicas. Ou seja, como uma forma de me proteger, ele acabou sendo preconceituoso comigo, falou que eu sou ruim no jogo. E qual foi a sua reação? O que você falou pra ele? Ai, eu falei, tá bom, e deixei pra lá. Na Fiquei hora quieta. você entendeu ou só caiu a ficha depois? Só caiu a ficha depois. Porque na hora foi um choque, assim. Aham. E você? Já sofreu alguma situação? Já na escola de ofensas, né? Assim, e até ameaças. E foi por isso que eu toquei nesse assunto também da questão da diretoria, porque eu comentei com a minha mãe, assim, e chegou nos ouvidos das pessoas, né, até da diretoria, e eles não fizeram nada. Eles só conversaram, tiveram uma conversa, assim, não foi nenhum, por exemplo, puxão de orelha, não foi nada disso, foi uma conversa. E aí eles fingiram na hora que tá bom, a gente entendeu, a gente não vai fazer mais isso. Fingiram, a diretora acreditou. Só que foi muito pior depois, porque, como eu disse, né? Quando eles sabem que a gente se sente ofendido, quando sabem que a vítima se sente ofendida, é pior, porque eles sabem que a intenção deles tá. O motivo deles fazerem aquilo tá Tá funcionando. surtindo É, efeito, né? exatamente. E como a diretoria não fez nada, Não houve punição, eles se eles. sentiram mais fortes, né? Exatamente. E eles, por saberem que estavam ofendendo realmente, porque não mostrava isso. Na verdade, não estava me ofendendo, assim, não era uma brincadeira legal, mas não estava me sentindo muito ofendida porque, Mas você sabia que estava errado, né? E sim, até por exatamente, isso você foi incomo denunciar, né? incomodava. Sim, incomodava. Mas eu, assim, comentei com minha mãe, então, quer dizer, eu falei com minha mãe comentou com a diretora, então, de conversa, nem foi muito uma denúncia, assim. Mas imagina se fosse, porque daí eles iam saber que estava me incomodando mesmo, de verdade. Mas é isso que eu tô querendo dizer, quando eles sabem, é muito pior, é muito pior. Quando eles sabem e não tem uma Não tem uma punição. punição Não tem severa, né? Não tem consequências. uma consequência Exatamente, severa, né? exatamente. Então a questão aí é a responsabilidade da escola, né? Uhum. Sim, Assunto para um próximo podcast, concorda? concordo. Então, gente, é isso aí. É assunto para um próximo podcast. Esse aqui provavelmente teria assunto para mais um dia todo, mas precisamos encerrar. Me fala uma coisa, alguma dica, alguma mensagem que vocês gostariam de deixar para quem nos assiste, para quem nos ouve hoje? É, Sim, eu Hum, tenho uma mensagem. pode falar. Bom, se você estiver sofrendo de cyberbullying, procure alguém que possa amparar e te ajudar a solucionar esse problema.
e também não dê atenção para essas mensagens. Você é muito mais do que uma ofensa. Perfeito. Eu acho que para as pessoas, para as vítimas, né? Denuncie e tenta não levar isso pro lado pessoal, assim, tenta não passar isso da melhor forma, né? Passar por isso da melhor forma, tenta buscar ajuda, apoio das pessoas que são mais próximas. E para as pessoas que, que fazem, né? Pensar se seria legal se fosse com você, É seja verdade. pessoalmente ou seja na internet. Pensar primeiro se, mesmo que se for em tom de brincadeira, se fosse com vocês, como se você iria reagir, né? Até porque cyberbullying não é brincadeira. Exatamente. Exatamente. Não é brincadeira, é violência. Certo? Exatamente. Perfeito. É isso aí, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. E até um próximo episódio, né? Porque nós já vimos que tem assunto. Obrigada.